Boa noite. Filósofos pré-socráticos. Por que que a gente chama os primeiros filósofos de pré-socráticos? Por que que não são simplesmente filósofos? Ah, Vocês sabem, pré-socráticos são aqueles que vêm antes de Sócrates. Na verdade, esse nome pré-socráticos é bastante recente. Primeira vez que ele é aplicado aos filósofos anteriores de Sócrates é em 1960, em 1865, né? Mas na verdade essa qualificação só vai se tornar realmente popular a partir de 1903, com a obra de Hermann Diels, que é Os Fragmentos dos Pré-Socráticos. Anteriormente, na verdade, se a gente pega a tradição antiga, por exemplo, se a gente pega a metafísica de Aristóteles ali no comecinho da metafísica, no livro Alfa, a gente vai encontrar não o nome filósofos pré-socráticos, mas o nome físicos. Aristóteles chamava esses primeiros filósofos de físicos. Então, por que os pré-socráticos são os físicos, né? Bom, físicos, vocês sabem, vem de física. Física vem de physis. A physis é muitas vezes traduzida para a língua portuguesa como natureza. Mas a gente não deve tomar uma interpretação de natureza aqui muito restrita. De fato, natureza, aqui no sentido de physis, é tudo o que existe, é tudo que é da ordem do ser, é o próprio ser. O ser é physis, né? Então, a gente deve entender aqui physis num sentido bastante amplo, como a totalidade de tudo o que existe. A totalidade de tudo ficou horrível, mas é a totalidade das coisas que existem. Tá? Isso tanto no plano da matéria, quanto também no plano da divindade, do pensamento, enfim. Tudo o que existe é da ordem da physis. Muito bem. E por que que então a gente não chama simplesmente esses primeiros pensadores, né, de filósofos, e sim de ou físicos ou filósofos pré-socráticos? Bom, esses primeiros pensadores, de fato, investigavam a physis. E mais, um problema específico da physis. O problema específico que era geral dos primeiros pensadores é como que a gente pode explicar a permanência e a transformação de todas as coisas. Por que todas as coisas parecem ter um certo tipo de permanência ao mesmo tempo em que sofrem transformações? Por que tudo aquilo que está em movimento, de certo modo, também está parado, também é estável, né? Por que tudo o que muda permanece de algum modo sendo o mesmo? Até mesmo para que a gente possa dizer que aquele objeto está mudando. Então, como é que a gente pode conciliar a permanência e a mudança? Essa é a grande primeira questão da filosofia. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, atacam diretamente essa questão. Mas veja, há algo que surge com Sócrates e que corresponde propriamente àquilo que a gente chama de filosofia até hoje em dia. Sócrates não faz exatamente isso que esses primeiros pensadores fazem, que os físicos, que os pré-socráticos fazem. Sócrates não está interessado em descobrir como podemos conciliar a mudança e a permanência. Sócrates está preocupado, pelo contrário, em examinar como é que a gente pode saber que as coisas mudam e permanecem, por exemplo. Como é que a gente pode falar disso? Será que a gente pode ensinar isso para alguém? Então Sócrates está mais preocupado, Sócrates dá um passo atrás, né? E está mais preocupado com as questões propriamente de princípio
conceitual, de método, embora ele não use essa palavra método, a grande questão de Sócrates é a própria possibilidade desse tipo de investigação. Sócrates quer saber se, antes de buscar conhecer a realidade, como é possível conhecer a realidade? Se é que é possível conhecer a realidade. Enfim, Sócrates faz um trabalho crítico propriamente. Então, nesse sentido, Sócrates é o primeiro filósofo completo. O primeiro filósofo que faz aquilo que nós fazemos até hoje em dia na filosofia, que é a investigação até mesmo da possibilidade da própria filosofia. Isso os filósofos pré-socráticos não faziam, isso os físicos não faziam. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que a gente chama os pré-socráticos de pré-socráticos como uma maneira de mostrar que eles estavam, de algum modo, fazendo filosofia, mas ainda não era a filosofia. Era uma filosofia antes da filosofia. Faltava algo neles. Então, essa qualificação de pré-socráticos, ela denota uma ausência, né? Então, o filósofo pré-socrático é o filósofo que ainda tem a ausência da crítica. É um filósofo que está preocupado em investigar a estrutura do cosmos, mas ainda não parou para investigar a sua própria estrutura do conhecimento. Não parou para investigar como e se é possível conhecer isso que ele está querendo ter como objeto de pesquisa. Ok? Então é por isso que a gente chama os primeiros filósofos de pré-socráticos, ou seja, filósofos antes da própria filosofia, filósofos aos quais ainda falta algo, que é justamente a crítica, que define a própria filosofia.